Nesta quinta-feira, o presidente Lula apresentou aos governadores uma PEC, né, para tentar resolver o problema da segurança pública. Só para que vocês tenham uma ideia, o texto fala que basicamente cabe à União coordenar o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social e o sistema penitenciário mediante estratégias que assegurem a integração, cooperação dos órgãos que compõem os 3 níveis político-administrativos da federação. Na prática, só para a gente entender, o que o governo federal quer? O governo federal quer estabelecer uma espécie de SUS da segurança pública. Quer concentrar boa parte das atividades aqui em nível federal e aí deixa as atividades mais, digamos que leves, para a competência dos estados. A medida ela não foi bem digerida por alguns governadores, como, por exemplo, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, inclusive teve troca de farpas entre Caiado e Lula durante a reunião. Mas só para a gente entender essa proposta, deixa eu só pegar aqui a minha colinha, mas qual é a ideia? É que, por exemplo, a Polícia Federal atue como polícia judiciária, né? Atue em casos de organizações criminosas, como no caso da Marielle Franco, e a Polícia Rodoviária Federal, ela também vai ter uma outra competência, ela não vai só cuidar de aplicar multa, ela também seria uma espécie de guarda ostensiva federal, né, para ajudar no policiamento. Como falei, gente, a medida ela foi alvo de crítica, principalmente de parlamentares da oposição, por quê? Porque o que os governadores falam? Eles argumentam que o problema não é necessariamente que o problema das polícias não é necessariamente uma falta de organização, mas é falta de investimento. E aí, essa falta de investimento é que ela acaba se refletindo de fato nas ações das polícias militares, a polícia militar civil dos estados. Então, Matheus, coloca por gentileza, deixa eu trazer o Rodolfo rapidamente para me ajudar a comentar essa história, porque, Rodolfo, o governo Lula está querendo trazer para si a responsabilidade pela falta de segurança. Agora, a questão é a seguinte, não é? É um problema muito mais complicado do que a gente imagina. O conceito de federalizar de alguma forma, pelo menos os dados de segurança, é uma perspectiva que faz sentido, é boa. O problema, Wilson, é quem está fazendo e por que está fazendo. E aí vem o problema de qualquer tipo de medida que vem desse governo, e até do último governo do Bolsonaro também, é de que elas são todas recebidas com muita desconfiança. E parte do que alguns governadores manifestaram na reunião de ontem de desagrado tem isso como pano de fundo. Então, assim, então é o governo Lula que vai querer resolver o problema da segurança. Mas por que ele está apresentando isso agora? Todo mundo sabe que no contexto político ele está apresentando isso agora na tentativa não de salvar a segurança do país, mas de salvar o governo Lula de críticas pela falta de segurança no país. Então ele está tentando tomar as rédeas de uma questão no discurso, porque até que isso venha a ser implementado, já vai ter acabado o governo Lula. Então, assim, é uma medida... né, Rodolfo? E tem um detalhe, desculpa te cortar, querido, rapidamente. A gente está falando de uma PEC. A tramitação de uma PEC é uma tramitação muito complexa. Essa PEC vai tramitar durante 6 meses no Congresso. E é bom lembrar o seguinte, né, que o Lula apresentou essa PEC justamente na semana em que o governo Lula ainda está de ressaca das eleições. Então ainda tem esse detalhe político que a gente vai explorar com calma. Que é um detalhe que não dá para descartar, e ele, na verdade, é o que justifica a apresentação, o momento em que foi apresentado, a forma como foi apresentado. O Lula convoca os governadores para conversar e tal. Assim, tem uma cena, e é por isso que eu vi críticas, por exemplo, a gente vai falar sobre o Caiado, a forma como o Caiado se posicionou é eleitoreira, porque ele está... Mas tudo é eleitoreiro no Brasil. E essa medida específica, a forma como ela ocorreu, não dá para não ver, não enxergar que ela é eleitoreira, nesse sentido de que ela é mais como qualquer das outras medidas apresentadas ou propostas apresentadas pelo governo Lula, elas têm esse caráter de proteger mais o governo do que o país. O resumo da ópera é justamente essa fala do Caiado. Matheus, solta por gentileza aí a fala do Ronaldo Caiado. Talvez não tenha hoje um assunto de maior relevância no país, onde todas as pesquisas chegam a levar a patamares de 75%
a queixa da população em relação à segurança pública. Tamanha a situação emergencial hoje que a sociedade brasileira está vivendo diante de um crime organizado. Para isso, a gente deve ter muita humildade em poder buscar não só experiências teóricas, mas experiências práticas. Porque a teoria é muito fácil, porque realmente está aqui na folha do papel. A praticidade para fazer o combate é totalmente diferente. Ou seja, se nós partirmos de premissas erradas, nós vamos chegar a conclusões erradas. Com todo respeito, mas o Sistema Único de Saúde, Sistema de Educação, não pode ser confundido com o Sistema Único de Segurança Pública. São coisas distintas. Eu trato a pneumonia, o câncer, a fratura exposta, igual em qualquer estado da federação. Eu busco a educação de qualidade, a alfabetização na idade certa ou o resultado do IDEB em qualquer município e estado da federação. Agora, segurança pública tem suas peculiaridades. Eu conheço a segurança pública do estado de Goiás, mas eu não conheço segurança pública na Amazônia. Eu não sei como tratar a segurança pública na região de fronteira. Eu não sei como tratar a segurança pública na região do litoral. Então nós temos que entender que cada estado tem a sua peculiaridade. Não é uma regra única, tá certo? Que vai decidir o que deve ser uma regra para todos os estados da federação. Esse engessamento, ele não vai dar certo. Por quê? Porque para nós podermos entrar dentro do Rio de Janeiro, a gente precisa da inteligência da Polícia Militar do Cláudio Castro, junto com a experiência da polícia do Cláudio Castro, para poder entrar na favela. Senão eu não vou chegar lá. Ora, eu em Goiás, eu sei muito bem, tá certo, como fazer o combate de fronteira entre os estados, como fazer o combate das facções que estão ali instaladas. Isso muito bem. Ora, nós tínhamos em Goiás as 6 cidades mais perigosas do país, entre as 100 do país, no entorno de Brasília. Hoje é uma região 100% pacificada. Você pode chegar lá a hora que você quiser, ir para o restaurante, ir para o ponto de ônibus com telefone celular, pode fazer o que você quiser. Você não tem a presença do crime em nenhum palmo de terra no estado de Goiás. Ou seja, por que isso? Porque existiu a preocupação desde que eu cheguei ao governo, que eu sempre priorizei a segurança pública, eu falando, não se tem segurança pública, não tem governabilidade, não tem Estado democrático de direito, não tem Estado democrático de direito, não tem cidadania. Foi a prioridade número 1 no meu governo, especializando cada batalhão especializado meu, são batalhões de altíssimo poder combativo e com preparo de mais de 1.000 homens na área da inteligência. Eu foquei o governo na segurança pública. Aí todo mundo mudou para Goiás, porque não tem carro blindado, não tem segurança privada, tá certo? O cidadão vive em paz, vai para o ponto de ônibus. Isso aí é que nós precisamos de entender que o governo federal tem que servir de apoio a nós, e não o governo federal e o Congresso Nacional quererem ditar regra para nós, entes federados. É uma inversão completa, partir de uma premissa totalmente... Aí todo mundo falou e no final do encontro Lula soltou a seguinte aspas, né, dizendo que não, olha, Ronaldo Caiado mostrando pra gente como é que se faz segurança pública, eu não sabia que nós tínhamos um exemplo que é Goiás. Gente, no final das contas, tem essa questão mesmo tácita de que o Caiado é candidatíssimo à presidência da República em 2000 para 2026. Mas aí, Rodolfo, é aquilo que eu falo. É uma frase que eu sempre adoro falar, que assim, em determinadas situações, você pode não justificar tal ato, mas você explica tal ato. Ou seja, no caso específico, o Lula, por mais que ele queira criticar o Caiado, me perdoe, né, o presidente? Levantou a bola, o Caiado foi lá e cortou. E é assim, o Caiado é pré-candidato aí para 26, e o Lula é o quê?
Também é. Então, assim, essa... Não é não, Rodolfo, não. Pois é. Não é. Impressão sua. Eu acho que Nada você do tá que se o presidente está antecipando. fazendo, nada que o Lula está fazendo tá com horizonte de 26, né? Essa crítica não dá para fazer. O Lula não pode fazer essa crítica, né? Os petistas não podem fazer essa crítica ao Caiado. Todo o resto pode fazer. O Caiado, de fato, essa intervenção que ele fez, ela não foi por acaso, é claro. Ele precisa nacionalizar o nome dele. E essa foi uma oportunidade que ele aproveitou. Agora, a mesma crítica pode ser feita, e eu estou fazendo aqui agora, para o fato de que essa PEC, no momento em que é apresentada as razões pelas quais ela é apresentada, também tem horizonte de 26. Ainda que o Lula não venha a ser candidato, ou não consiga, ou não tenha fôlego para ser candidato, o PT vai querer ter candidato. Então, não dá para tirar isso da equação, não. Então. E detalhe, tem projeto da bancada da bala. Inclusive, a gente deu um registro hoje pela manhã cedo, que a bancada da bala quer apresentar um projeto que tem algumas diretrizes, algumas semelhanças com essa PEC. É uma tramitação mais simples e, pelo que eu apurei, tem apoio do Arthur Lira.